Olá, estamos aqui no mais um bate-papo com Claudete. Hoje a gente tem uma novidade. Estamos recebendo as doutoras Shirley Cândido Claudino e a Sandra Regina Monção. Nós vamos voltar a falar de reparação hoje. Elas vão falar da reparação histórica financeira, que é um novo PL que elas vão protocolar. E elas também foram inspiradas por esse livro aqui, né? O Brasil nos deve milhões. Essas duas jovens lindas, elas fazem parte do grupo Juristas Negras, coletivo Vozes. Qual das duas vai contar o que é que se trata? Pode falar, Shirley. Vamos lá. Então, a gente é um grupo, é um coletivo que visa, na verdade, defesa de pautas sociais em que a gente vê a demanda social. O principal, né, o carro-chefe do coletivo é a educação, porque a gente vê como que os nossos governantes vêm relegando, né, a pautas da educação, sobretudo no âmbito municipal. Então, a gente tem um grupo que defende, entre outras pautas, a educação, mas não só ela. A gente defende também as questões LGBTQIA+, as questões raciais, né? E a gente traz aí outras questões no sentido de proteção à saúde, à infância. E, com isso, a gente se inspirou nas deficiências que a sociedade tem sobre os descendentes das pessoas escravizadas no Brasil. E nos inspiramos no livro da Claudete, Negros, o Brasil nos deve milhões. E, a partir daí, em conversas, até com a própria Claudete, a gente resolveu criar uma PL e fazer uma proposta e de uma forma como que se pode trabalhar a questão do Brasil conseguir uma política pública que seja eficiente no sentido de dar a essa população condições de serem ressarcidas por todo o horror, né, que foi a escravidão no Brasil. Doutora Sandra, então vamos falar agora do PL, de reparação financeira. Conta um pouco para a gente. Eu sei que passa por imposto de renda, eu sei que passa por juro bancário. Fala um pouco, talvez, do imposto de renda. Sim. Quando a gente fala de reparação ou de políticas afirmativas, às vezes a gente está muito naquele âmbito do filosófico. Parece que está sobrevoando sobre a nossa cabeça aqui várias ideias. Parece que não é palpável, né? Exatamente. E aí, vários bate-papos que nós tivemos ali a partir da leitura do livro e conversando com a Claudete, a gente falou, peraí, gente, tem aqui a reforma tributária, uma mini reforma para ser pautada, a gente tem uma possibilidade de colocar realmente uma questão fiscal para priorizar a população negra. Então, a gente traz aqui questões de tabela de imposto de renda diferenciada. Eu tô com a tabela aqui, depois a gente mostra. Isso, porque, inclusive, o nosso ministro da Economia, o Fernando Haddad, ele fala que tem o projeto de até o final do mandato chegar ao 2024, agora não me lembro exatamente, 2025, não me lembro exatamente a data, de chegar em R$5.000 a tabela de isenção. E a gente traz aqui dentro da nossa pele que já é possível fazer isso para uma gama da população. E também trazer umas alíquotas diferentes e também fazer o recorte não só de raça, mas também de gênero. Sim, é isso porque que eu ia a falar. mulher porque a mulher o recorte cor-de-rosa. Exatamente. A mulher paga muito mais impostos, né? Os nossos produtos de forma geral já são mais caros, então também por que a gente não tem também uma tributação? Mas é isso a gente vai falando ao longo do nosso bate-papo aqui, falando um pouco mais. Tá bom, daqui a pouco eu até mostro a tabela. Doutora Shirley, nós vamos pensando no empreendedor negro, né? Certo. Então a gente vai para os juros bancários, que está aqui também no PL. Então, na verdade, a gente está pensando em reparação histórica, né? A população negra, apesar de ser a maioria, ela é minoritária. E, dentre as políticas afirmativas que a gente tem dentro da sociedade, elas ainda não contemplam, né, esse empreendedor que trabalha com força para evitar prejuízos financeiros, para conseguir investir nos seus negócios. Então, pensando nisso, pensando em economia circular e tal, a gente pensou em como colocar isso dentro também dessa reparação histórica. E qual que é o interesse? Fazer com que
esses empreendedores, quando eles se valham de pegar empréstimos junto ao governo, bancos, enfim, que a gente tivesse uma política afirmativa no sentido de fomentar esse negócio, o trabalho desse empreendedor, sem fazer com que ele perca o fôlego financeiro, né? Porque não adianta nada a gente emprestar dinheiro, investir no crescimento desse empreendedor e ele, no final das contas, não conseguir pagar por esse empréstimo. Então, dentro dessa mesma lógica de reparação financeira, pensamos também na questão dos juros, dentro uma dos tabela empréstimos. diferenciada, né? E fazer uma tabela diferenciada de juros também para quem precisasse de empréstimos para poder ali financiar o seu negócio. Isso para pessoa física e também para pessoa jurídica, Para pessoa né? jurídica também, porque ainda assim, dentro dos microempreendedores, a gente tem uma gama de empresas que ainda de pequeno porte, elas precisam e muito também do incentivo fiscal e, enfim, a título econômico, né, para conseguir fazer com que suas atividades continuem ali com saúde, né? Acho que o objetivo seria esse dentro da PL. Tá certo. Doutora Sandra, esse recorte cor-de-rosa, quando a gente fala do imposto de renda, remete que a mulher, né, sempre, enfim, carrega a maior parte da casa, que paga as próprias coisas. Voltamos até na solidão da mulher negra, né? São as várias solidões, inclusive financeira e de acesso ao capital. Sim, tem essa questão do imposto rosa, ela está em todos os nossos produtos. Se for olhar um shampoo para uma mulher, ela é muito mais cara do que um shampoo por homem. Se for um shampoo para um cabelo afro, ele tem ali também mais um valor agregado àquele produto. Hoje existe demorou, mas a indústria cosmética nos vê, né? E começou a investir pesado nisso, mas os produtos são também de forma muito... São caros demais. Mas eu queria, só pegando o gancho aqui do que a doutora Shirley trouxe, e que eu acho bem bacana que tem dentro do nosso projeto, dentro dessa questão de serviços financeiros, e é uma preocupação muito grande que o nosso povo, e a gente não pode deixar, quando a gente fala reparação histórica financeira, a gente não pode deixar de esquecer que para nós realmente não foi reservado nada, absolutamente nada para os nossos, enquanto nós tivemos os europeus trazidos para cá com garantia de emprego e garantia de aquisição de terras. Então, nós temos aqui também uma grande gama da nossa população que não tem a sua casa própria. Se não for para morar, às vezes, nos bairros mais distantes, né, dos centros, que demora-se 2, 3 horas para se deslocar, ele não consegue ali comprar uma casa num lugar melhor. Então, é importante também que a gente faça essa reparação de acesso. Sim. Melhores taxas de juros para aquisição de casa própria. Sim, pensando sobretudo no aspecto social, né? Sim. Porque se a gente pensar, quando a gente fala em tributação rosa, dentro do aspecto social, a mulher negra é a mais prejudicada dentro da sociedade, né? Porque ela é mãe, muitas vezes ela é a cuidadora da família, né? E essa mulher, ela recebe a carga de todo mundo, né? Então, se a gente pensar em tributo, essa mulher, ela vai responder pelo tributo daquilo que ela consome, daquilo que os filhos consomem, muitas vezes que os pais consomem, né? Aí tem, às vezes, um agregado, um irmão, uma irmã, que também não tem condições. E ali, a gente, pensando nisso, focou também em criar um recorte de gênero, né? Por isso, a gente criou dentro também, né, da política voltada para as pessoas pretas, a gente entendeu que havia necessidade da gente fazer o recorte de gênero também. Sim, isso é super importante, né? A senhora falou que os europeus vieram para cá, o governo gastou milhões com os europeus, né? E conosco não gasta nada, né? Não, na verdade, quando a gente vai olhar um pouco a história, a verdade é que não tinha, fomos deixados aí, né, à mercê da própria sorte, não poderiam ser contratados, não poderia frequentar a escola, isso está na lei.
São leis, né? De 1835, 37 para cá, foram fazendo leis, antes mesmo da abolição, né? Da falsa abolição, da suposta abolição, foram sendo criadas leis que proibiam pessoas negras de acessar a escola. E aí depois foi proibido de contratar pessoas negras para trabalhar. Depois teve a lei de terras para se comprar, só poderia se comprar em dinheiro, não poderia ser comprado na força de trabalho. Que é o que tínhamos. Que era o que tinha. Exato. Só que na mesma lei autorizava que trouxesse os colonos, né, que eles falam, os europeus, e que fosse garantido para eles o trabalho, o emprego assim que chegassem. Então foi tudo muito facilitado. E a terra. E não só com os europeus, tem um outro episódio, talvez um pouco mais recente, dos americanos. Tem até essa cidade no interior de São Paulo chamada Americana, que foi composta com pessoas que eles trouxeram de lá, onde nasceu Rita Lee e por aí vai, né? Eu adoro as músicas dela, mas realmente tem esse outro episódio da cidade de Americana que foi composta com pessoas que o governo trouxe de fora, né? Trouxe dos Estados Unidos. Sim, sim. E aí a gente Os tem... americanos. Exatamente. E aí tem essa... e aí a gente fala hoje que tem... A nossa lei também é a gente também tem uma inspiração aí dentro da própria lei de cotas, porque sempre existiu. Sempre A gente fala hoje da nossa lei de cotas, mas sempre existiram. Sempre existiram. E a primeira que tem notícia que se chama lei de cotas é de 1968, ensino técnico, que eram só para os filhos dos donos de terras. A lei do boi, né? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente vai falar que de as pessoas mal falam disso e quando nós colocamos as nossas questões é mimimi, né? Mas mimimi fala assim, mas por que, gente? Já passou tanto tempo isso. O que vocês estão reclamando? Como assim? Sei. Poxa, mas são quase 300, mais de 300 anos de escravidão. E depois aí a gente está quase 200 anos sem nenhuma lei específica que realmente traga para nós uma reparação real, social e financeira. A política de cotas é super importante, com toda certeza. Mas a gente está pronto de avançar. Podemos avançar. Eu vi aqui no PL que vocês vão montar uma comissão aferitória. Isso é super importante, né? Ela precisa existir. É super importante porque tem, eu vou dizer de maneira até um pouco vulgar, todo mundo quer ser preto, né? Exato. Mas tá na moda, né? Tá na moda. Agora precisa saber quem é, né? E quem cabe nesse Então, essa é uma questão nesse bem projeto, complexa, né? Sim, complexa. Mas eu entendo que a gente precisa partir do princípio sempre de quem é a pessoa que passou por questões que dificultaram o desenvolvimento dela dentro da sociedade, né? É óbvio que a gente vai ter que discutir colorismo, enfim, mas eu entendo que a banca aferitória, ela tem como objetivo identificar dentro das pessoas pretas, e aí a gente vai ter que considerar também que vão ter as pessoas pardas, uma forma de conseguir direcionar para quem é essa política, né? Para quem vai ser o recorte, quem são as pessoas que vão para quem que serão beneficiadas por essa lei. E dentro disso a gente entendeu que haveria necessidade de pelo menos criar uma trava, porque a gente está vendo que cada vez que a gente evolui, né, que a gente pensa em uma política afirmativa que mude, né, a forma como a sociedade encara as necessidades de reparação histórica, do outro lado, eles também estão criando novos discursos para descredibilizar as nossas, né? Então, pensando nisso, dentro dessa parte, a gente achou que seria interessante colocar aí como uma trava de evitar os aproveitadores. Eu, hoje em dia, falo do afrooportunismo, mas tem gente que não gosta muito desse termo. Então, a gente pensou em colocar como trava a ascendência dessas pessoas, né? Até o 1º grau. Ou seja, como que eu vou definir que você é uma pessoa preta? Eu acho que vai nessa linha e por isso que a gente criou, inclusive, um artigo só para falar sobre isso. Porque às vezes quando se deixa aberto também ser neto, tataraneto, bisneto, às vezes não tem aquela convivência necessária para que se compreenda o que é ser uma pessoa preta, o que é ser uma pessoa negra. Então é o
é o parente de primeiro grau, né? Exatamente, porque a gente entende que isso é assim como eu, como a doutora Shirley, nós temos também dentro da nossa família familiares que são de pele mais clara, são Sim, pessoas sim, brancas, sim, mas sim. eles têm uma... e não é que eu não estou discutindo, eles não estão discutindo se eles são pretos ou são brancos, mas existe a questão da... Precisa entender o que é a dor de ser uma pessoa negra. Que, Sim. na verdade, eu quero entrar nessa Sim, conversa. sim, pode ir, claro. É, Estava esperando você. eu estava esperando me chamarem. Como não chamaram, eu Eu tô já ia entrando. chamar. Não, primeiro eu quero dizer que é uma honra, né? Eu saber que essas jovens advogadas estão apresentando uma proposta e eu considero histórico isso aqui. O que vocês estão fazendo? Nem a doutora Shirley, nem a doutora Sandra, por enquanto, estão investidas de um mandato parlamentar. Mas elas estão dizendo para os parlamentares e para os governantes como fazer. Exato. Porque no Brasil, né, Conceição, tem muito essa coisa de dizer: ah, não dá para saber quem é negro, como vamos fazer? O Brasil é imenso, milhões de habitantes, sendo a maioria a população negra. E ao ler a produção de vocês, a proposta legislativa que vocês estão ofertando aos parlamentares, né, de todos os níveis, de âmbito municipal, estadual e federal, e para os próprios executivos, que é muito tranquilo fazer, basta ter vontade política. Sim. Então, ao ler o texto, é uma aula. Olha, Não, gente... Na verdade, o seu livro foi uma aula pra gente nesse sentido. É você que traz ali o caminho de onde que dá pra gente buscar. Você levanta a bandeira. Você levantou a bandeira, a gente só escolheu a bola. Então, mas esse feito de vocês, eu quero registrar, e acho que a Conceição também fica com a mesma impressão, e é importante registrar a capacidade de visão de propor coisas exequíveis, né? Então, aqui vocês dispõem, através dos artigos, que é possível Sim. começar a De forma pagar simples. a dívida e, de forma simples, diminuindo o valor da alíquota. Então, eu estava olhando aqui e a doutora Sandra, na sua fala, coloca que o governo atual, e eu ajudei a eleger, né? Nós ajudamos a eleger. Eu também. Ele assumiu um compromisso de isentar a partir até R$5.000. Certo. Ele tem dado passos nessa direção e eu particularmente confio muito no presidente Lula e eu sei que ele vai fazer na capacidade também de dar conta disso do Haddad. Mas o que vocês trazem, e no momento super oportuno, é dizer: olha, tem uma dívida que vocês reconhecem e que pode ser paga, e que as chances de começar esse pagamento num governo voltado para o povo e com olhar progressista, e que foi eleito com a maioria dos votos do povo, preto, periférico, de mulheres, dos grupos excluídos, de como fazer. Então, quando se propõe, e com corte de gênero, né? Porque vocês mesmas colocaram, olha, por que não isentar os DNAMs, que são os descendentes de negros africanos escravizados no Brasil, a partir de 20 mil. Eu estou dando um número assim, ou 15 mil. E vocês trazem uma novidade também, que é importante, que vocês colocam a avaliação decenal. É isso. Sim. Eu ia tocar nesse Então, assunto. esse projeto, olha, eu quero parabenizá-las e dizer da minha satisfação, do orgulho de ver jovens operadoras do direito, e vocês precisam chegar. Vocês estão dizendo, olha, dá para fazer.
nem o trabalho deles apresentarem a proposta, vocês estão entregando prontas. E eu soube que foi protocolada nos lugares que já tinham que tem que tomar conhecimento. Então, Ministério da Fazenda, no Ministério da Igualdade Racial, Direitos Humanos também. E foi ao STF também teve um ao protocolo. STF, Congresso Foi. Nacional, e vocês vão, com certeza, entregar nas mãos do próprio presidente Lula, né? Assim, espero. Nós estamos aqui Desculpa, dando Conceição, mas eu fiquei nada. Não, mas aqui para nós dar estamos... meus pitáculos. Então, aqui nós estamos dando pontapé, né, Claudete? Conceição começando a falar publicamente. Então, fizemos o protocolo. Esses dias Estamos ela... inaugurando a ideia aqui com vocês para começar a fazer esse movimento de falar cada vez mais, difundir a ideia dessa PL. Ela me passou, eu li, eu fiquei encantada. Até porque é possível fazer, não é difícil fazer, né? Porque É querer, a né? gente está num momento que é até inspirador, porque a gente está falando de reforma tributária. Sim. Aí, obviamente, que eles estão aí, uma mini reforma tributária. E se a gente pegar na história, né, das várias reformas tributárias que tiveram, ou quase reformas tributárias, não se tem essa visão mais social, né? Porque essas políticas afirmativas, além delas serem necessárias, elas poderiam já existir há muito tempo. Sim. Falta boa vontade. Então, eu acho que dentro desse momento que a gente já está, mais do que possível, é necessário que um projeto como esse possa ser incluído ali numa reforma tributária. Ou ainda que não na reforma tributária, ele é totalmente factível de andar sozinho. E assim também, Conceição e Claudete, eu e a doutora Shirley, nós caminhamos aí por vários eventos, várias atividades que falam dessas questões aí de políticas afirmativas, inclusão das pessoas negras em espaços de poder, a ascensão de pessoas negras, e parece que todos os projetos são, como eu falei no começo, né? Parece que é tudo muito, estamos fazendo, estamos pensando, porque é um sonho, porque precisa se acreditar, e não, nós estamos possível. dentro mostramos com essa PL que é possível. Está muito mais próximo do que eles dizem, da possibilidade de se fazer uma reparação financeira real para a população negra desse país. Começar a pagar de fato o que nos deve. Exatamente. Assim, recentemente a gente estava numa palestra e aí ele é doutor já, né? Um advogado estava lá e ele estava com esse tema, né? Dentro do tema, e aí ele falou muito sobre economia, ele falou muito sobre juros. Aí ele disse o seguinte: óbvio que a gente sabe que financeiramente não é possível a gente cobrar, né? Mas por meio de ações afirmativas, onde a gente coloca pessoas pretas, ele negro? Negro, retinto, em espaços de poder, né? Então ali ele traz um trabalho dele todo, ele perpassa um pouco mais ou menos pelo que a Claudete traz no livro dela. Acho até que ele leu o seu livro, viu, Claudete? Pode a ser fala que, dele estava bem próxima do seu livro. Estava muito próxima do seu livro, mas é que ele trouxe ali um aspecto muito mais econômico, ali ele ficou falando mais de economia, e aí ele chega no resultado final e ele fala assim que ele não achou o caminho, né? E aí, conversando com você, aí ainda falei pra Sandra, cara, é o caminho, a né? gente já estava, na verdade, com esse projeto no bolso, e quando falamos, falou assim, Shirley, olhamos uma pra outra e falamos, gata, entendeu? É isso, estamos no caminho certo. Entendeu? Então, assim, ele não achou o caminho, né? E você veja que ele é um estudioso também do direito como a gente, ele vem de uma outra área também, que é a economia, e é sempre a mesma coisa, né? Qual é o caminho para reparação financeira propriamente dita? É esse, né? Porque o Brasil arrecada muito dinheiro. Então, vamos parar de arrecadar daqueles que a gente precisa promover. Sim. Financeiramente. E que tem dívida. Exatamente. E que tem dívida. E eu queria aproveitar só um minutinho para colocar uma coisa, que lembrando que o processo de escravismo no Brasil foi uma política deliberada
do Estado, chancelado pelo Papa na bula papal e tudo mais. E quando a princesa Isabel, né, fez a tal da Lei Áurea, que, né, é passível aí de questionamentos, os proprietários de pessoas escravizadas que aceitaram a cumprir as exigências da nova lei foram indenizados. Receberam muito dinheiro. Portanto, o que vocês trazem, o que vocês apresentam, isso tem que ficar registrado. As doutoras aqui, tanto a Sandra como o Shirley, é histórico esse momento, Sim, viu? sim. Vai ter uma repercussão. Brasil, né? Recentemente, o Banco do Brasil, por exemplo, inclusive, a gente coloca na nossa justificativa da lei. Para nós não aceitaremos beijar o chão, pedir perdão pela escravidão no Brasil e políticas que a gente apoia, como a instituição de cotas. Nós queremos, a exemplo de outros grupos humanos que foram violentados nos seus direitos, né? E até nos dias de hoje ainda são sequelados, termos reparação financeira. E isso que vocês colocaram brilhantemente nessa proposta de projeto de lei diz como fazer. Então, a diminuição da alíquota para negros e negras vitimados, herdeiros desse processo de escravismo, porque você herdou o quê? Herdou o sofrimento, a falta de acesso, a falta de tudo. De terra. De terra, enfim. E todas as mazelas que o racismo estrutural nos impõe. Todas. É só diminuir a alíquota. Sim. E aí eu queria trazer uma coisa aqui para o nosso debate. Acho que foi ontem... Hoje, anteontem, eu vi um deputado federal da bancada ruralista comemorando a derrubada do veto do marco temporal. Pois é, outro absurdo. Derrubar o veto. E aí ele dá entrevista para um grande veículo de comunicação, dizendo que, como eles são a maioria no Congresso, então, eles já tinham avisado o presidente que derrubaria o veto. A gente sabe o que vai acontecer com essa derrubada desse veto. É o caminho da extinção de um povo que é o verdadeiro dono desse país, de todo o território brasileiro. Sim, os povos originários perderam muito com essa derrubada. E esse ataque, ele tem que sofrer uma reação. Então, propostas como essa, projetos como esse, que o executivo, qualquer parlamentar pode apresentar, não negando a autoria, que se registra, é histórico. Exatamente. Aqui, isso vai para a história, a autoria de ambas as doutoras aqui presentes, é o caminho, de fato, de se sair do campo do falatório e agir efetivamente, reparar e pagar os que nos devem. Então, eu termino dizendo, da minha parte aqui, parabéns, doutoras, porque realmente o Brasil nos deve milhões e um dia terá que ser pago. Pode começar por aqui. Eu quero ver esse PL aprovado, hein? E pode contar comigo. Nós estamos animadas, porque a gente fez com todo carinho, pensando exatamente no sentido de qual seria o caminho. E eu acho que esse caminho é totalmente factível. Não tem como eles negarem que existe a possibilidade de ser este o caminho da gente começar, né? A fazer uma reparação histórica realmente legítima no que tange a questão financeira. Tá, joia. Nosso tempo está acabando, viu? Você quer fazer mais alguma Eu quero só fazer uma pequena consideração aqui, só fazer um acréscimo aqui na fala da Claudete, que nós estamos, a gente estuda bastante, estamos recuperando aqui a nossa história, estamos podendo ter pessoas que estão contando, e isso que você falou da legislação está dentro, só para entender, da onde a gente não tira assim, né? Assim, nós acordamos. Isso tem estudo. Sim, nós claro, vamos estudar, não é nós vamos assim. Ler. Então, dentro da lei do sexagenário, que é o que você estava falando,
tinha uma tabela de valores das Sim, pessoas, de sim. acordo com as suas idades. Sim. E aí eu estava até com ela aqui, inclusive ela falava que a pessoa, né, os indivíduos do sexo feminino valiam 25% menos. Então, quando a gente faz o recorte de gênero, Não, faz todo sentido. faz todo sentido. E muito animadas que nós, quando criamos isso, realmente vimos que ninguém tinha falado sobre isso. Falou, gente, e aí, como sempre, né? Nem tudo é descobrir a roda, né? Ou inventar a pólvora, mas está aqui um projeto conciso, simples, mas de grande impacto, com certeza, dentro da nossa legislação e para a população geral. Tá bom, vocês são brilhantes, parabéns pelo projeto. Agora vamos aprovar, né? Vamos. Bora. Parabéns, doutora. Conte Começamos conosco aqui. na peregrinação e na Com divulgação. certeza, com certeza. E precisamos atrair muitos aliados para essa proposta. É Maravilha. isso mesmo. Pessoal, a gente fica por aqui hoje. Tá gostoso demais o papo, mas a gente fica por aqui hoje com o bate-papo na Claudete, mas logo a gente volta com um assunto muito mais legal também, tá bom?